Primeira estação. Jesus é condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. De manhã, o chefe dos sacerdotes com os anciãos, os doutores da lei, todo o sinédrio, prepararam um conselho, amarraram Jesus e o levaram a Pilatos. Pilatos tentava ouvir Jesus, mas ele nada respondeu. Pilatos então perguntou à multidão, atiçada pelo chefe dos sacerdotes: o que farei então com Jesus, que vocês chamam de rei dos judeus? Eles gritaram: crucifique! Pilatos queria agradar a multidão, soltou então Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. A realidade mostra que será necessário empreender muitos esforços para que realmente a vida esteja em primeiro lugar em nosso país. A pandemia escancarou mais ainda as desigualdades e a estratificação racial, econômica e social. A resistência ao isolamento social, tanto por parte do governo quanto de uma parcela significativa da sociedade, expôs o quanto ainda precisamos amadurecer quando o assunto diz respeito à empatia e ao amor em relação ao próximo. Oremos. Ó Deus de bondade, nosso Pai, ajudai-nos, Senhor, a empreender todos os nossos esforços para que a vida esteja realmente em primeiro lugar em nosso país e no mundo, e que através do diálogo sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então os soldados levaram Jesus para o pátio, dentro do palácio do governador. Teceram uma coroa de espinhos e lhe puseram na cabeça e diziam: salve o rei dos judeus! E lhe batiam na cabeça com uma vara. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe o manto vermelho que o tinha obrigado a usar, vestiram-no de novo com as roupas dele e o levaram para fora, a fim de o crucificarem, com a cruz às costas. Outro cenário que agride a vida humana é o aumento do desemprego e da pobreza, aprofundando as desigualdades. A fragilização das relações e das condições de trabalho e o agravamento de conflitos entre grupos políticos, movimentos sociais e religiosos e organizações da sociedade civil. Proliferou o uso indevido das redes sociais com a difusão de fake news e de discursos de ódio. Oremos. Ó Pai bondoso, auxiliai-nos, Senhor, na promoção da vida integral e que, através do diálogo, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio e de discórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Terceira estação. Jesus cai pela primeira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Fragilizado pela fome, pela sede, noites sem dormir, flagelação, escárnio, coroação de espinhos, desprezo, abandono por parte dos seus amigos, Jesus sucumbe e cai sob o peso da cruz. Mas os soldados os fazem levantar-se rápido, pois desejam que ele esteja vivo para poderem crucificá-lo. Jesus cai, vai cair mais vezes. Não fiques longe de mim, ó meu Deus, pois a angústia me rodeia e não há ninguém para me socorrer. Mesmo diante da gravidade da situação gerada mundialmente pela pandemia,
causando grande sofrimento, incertezas e inseguranças, assistimos a muitos discursos negacionistas sobre a realidade e a fatalidade da Covid-19, assim como a negação da ciência e do papel de organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, entre outras. Oremos. Divino Pai, guiados pelo caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da equidade, e que através do diálogo sejamos capazes de construir pontes de amor, de fraternidade, em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Acompanhando Jesus, que subia rumo ao Calvário, de perto, no meio da multidão, estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena, juntamente com o apóstolo João. Maria vê seu filho caindo sob o peso da cruz. Observa os guardas que gritam com Jesus e colocam de pé. E não pôde fazer nada. Alguém já disse que Maria, naquele momento, sofria em seu espírito o que Jesus sofria na carne. Temos inúmeras experiências concretas de que a amorosidade é uma prática possível. Existem entre nós sinais de paz. Muitos muros têm sido derrubados a partir da fé em Jesus Cristo, e pontes de diálogo e aproximação têm sido construídas. É a consciência de que o caminho da maturidade cristã respeita e acolhe a diversidade e só alcança a plenitude mediante a cooperação mútua. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, a vós confiamos toda a nossa vida. Conduze-nos pelo caminho da obediência, da humildade, que através do diálogo, Senhor, sejamos capazes de construir pontes de amor, de solidariedade, de fraternidade, de proximidade, em lugar dos muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. Quinta estação. Simão Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Passava por ali certo homem de Cirene chamado Simão, que vinha do campo, pai de Alexandre e de Rufo. Ele voltava do campo para a cidade. Então os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus. Mas a atitude dos soldados não era movida pela caridade, mas se preocupavam com o fato de Jesus chegar vivo ao lugar da crucificação, pois queriam crucificá-lo vivo. Se desde o princípio somos obras-primas de Deus e fruto da sua criação, agora, em Cristo, os muros de inimizade, construídos pelo orgulho, produtor de divisões, foram derrubados. Temos experiências práticas de que já experimentamos a derrubada dos muros. Alguns exemplos mostram que esta experiência é possível. A experiência ecumênica nos possibilita conviver e aprender com irmãos e irmãs de diferentes confissões e, com isso, criarmos pontes entre as diferentes igrejas. Oremos. Deus nosso Pai, que a vossa bênção acompanhe todos aqueles que são agentes do bem, através das muitas de nossas pastorais sociais e de tantos serviços do cotidiano, tantas profissões a serviço dos outros, e das ações de homens e mulheres de boa vontade, e que através do diálogo, do serviço, sejamos capazes de construir pontes de amor, de serviço e de paz, em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor.
Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Do meio da multidão, aparece uma mulher corajosa que se adianta, passa pelos soldados, chega até Jesus. Ela enxuga o seu rosto com uma toalha, limpando o sangue e o suor que escorre pela face do Divino Mestre. O gesto corajoso daquela mulher continua a mostrar ao mundo que a caridade não escolhe hora e nem lugar para ser feita. Ele não tinha a graça nem beleza para atrair nossos olhares, e seu aspecto não podia nos seduzir. Em Cristo, a boa nova da paz é oferecida para todas as pessoas, a fim de se construir uma nova humanidade que não esteja dividida nem orientada pela violência e pelas divisões, mas animada e alicerçada no amor, na graça de Deus e na unidade que se realiza pelo Espírito Santo. A paz em Cristo tem seu fundamento na garantia das condições de vida para todas as pessoas e na transformação de tudo que impede a existência da criação. Oremos. Deus nosso Pai, que ao contemplarmos a face desfigurada de seu Filho muito amado, não fiquemos insensíveis diante de tantos rostos, Senhor, desfigurados pela nossa indiferença humana, pelo nosso preconceito, e que através do diálogo sejamos capazes de construir pontes de amor, de solidariedade, de fraternidade, de paz, ao invés de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A presença da Mãe de Jesus o confortou, assim como a ajuda do Cirineu e o ato heróico de Verônica. Mas toda a fraqueza sentida até ali o fez desabar e ele caiu pela segunda vez. As feridas se abrem ainda mais, fragilizam ainda mais, mas é preciso continuar. Seu gesto de amor por nós não estava ainda completo. Era preciso caminhar mais ainda, até atingir o alto do Calvário. Ele foi castigado por nossos crimes e esmagados por nossas iniquidades. A cultura da indiferença e da falta de empatia é geradora de enormes sofrimentos. Infelizmente, vimos o nosso país retornar ao mapa da fome. O índice de desemprego cresceu assustadoramente. É alarmante o aumento de pessoas em situações de rua. Assistimos quase que indiferentes à cultura de violência contra mulheres, as pessoas negras, os indígenas. Os homicídios ao grupo LGBTQI+, são efeitos do discurso de ódio e do fundamentalismo religioso ainda muito evidente em nosso meio. Oremos. Deus, nosso Pai, concedei-nos a graça e a fortaleza e um bom ânimo para podermos sempre nos reerguer, sempre ressignificar nossas vidas depois de nossas quedas constantes, e que através do diálogo, Senhor, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio e de indiferença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oitava estação. Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. No caminho do Calvário, Jesus ainda encontra mais gente solidária, que parte consigo as dores do Divino Mestre. São as mulheres de Jerusalém, que batem no peito, que choram, que lamentam. Mas é Jesus quem as consola.
Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Mesmo o significativo número de infectados e mortes provocadas pela pandemia não contribuíram para que repensássemos nossas relações. A violência também aumentou nas casas. Em abril e março de 2020, meses em que o isolamento social esteve mais forte, os casos de feminicídio aumentaram 5% em relação ao mesmo período de 2019. Oremos. Ó Pai de bondade, nós vos pedimos que continueis, Senhor, a nos consolar e a nos conduzir para o caminho da dignidade para todos, e que através do diálogo, Senhor, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. A resistência de Jesus chega ao limite e ele cai pela terceira vez. As forças o abandonam novamente. A cruz é muito pesada e, ao cair, mais sangue escorre de suas feridas reabertas. Mas a caminhada está chegando ao fim. Jesus olha para a frente, reúne tudo o que pode para completar a sua obra de salvação pela humanidade por nós pecadores. E os soldados o atiçam também, para que se levante, pois querem ele vivo para o crucificarem com vida. No contexto da crise e instabilidade, agrava-se também a violência contra a casa que habitamos, o planeta Terra. O aprofundamento do sistema de acumulação de capital apropria-se dos bens comuns, como a terra, a água, as florestas, os minérios. Não se pode esquecer que tal sistema de acumulação é também um sistema de descarte. Descarta-se o excedente da produção e do consumo. O modo capitalista de produção, consumo e descarte põe em risco a casa comum. Oremos. Deus nosso Pai, dai-nos força, Senhor, para podermos compreender que somos chamados a ser guardiões de toda espécie de vida e que, através do diálogo, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quando crucificaram Jesus, os soldados repartiram as roupas dele em 4 partes, uma parte para cada soldado. Deixaram de lado a túnica, era uma túnica sem costura, feita de peça única de cima até baixo. Então eles combinaram: não vamos repartir a túnica, vamos tirar a sorte para ver com quem fica. Isso era para se cumprir a escritura que diz: repartiram minha roupa, sortearam minha túnica, e foi assim que os soldados fizeram. O Brasil é um país plural do ponto de vista cultural, étnico e religioso. Fomos acostumados a transitar em vários meios e interagir com pessoas de diferentes origens e credos. Dizia-se até que vivíamos em um paraíso racial. No entanto, o mito da democracia racial caiu por terra. Está fartamente provado que o racismo é um dos elementos estruturantes da sociedade brasileira, o que fica evidenciado na população carcerária, majoritariamente negra e de baixa escolaridade, o que atesta o direcionamento seletivo e racista do sistema penal,
e a decomposição étnica da gestão pública e do trato com a situação dos excluídos da sociedade. Oremos. Deus, nosso Pai, fonte de infinita misericórdia, fortalecei-nos para não concordar com as ações que agridem a vida devido à desigualdade social que impera em nosso país e que, através do diálogo, Senhor, do respeito mútuo, do senso de comum, de bem comum, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. Amém. 11ª estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Chegaram a um lugar chamado Gólgota, isto é, lugar da caveira. O caminho do Calvário chegou ao fim, mas a violência contra Jesus continua com fixados cravos em suas mãos e pés. Seu corpo é levantado, pregado na cruz. Ainda deram vinho misturado com fel para beber. Ele provou, mas não quis beber. E aí crucificaram Jesus com outros 2 homens, um de cada lado, e Jesus no meio. São muitas as cruzes presentes em nosso país. O quadro de violência ainda é agudo. Os homicídios ainda são a principal causa dos óbitos da juventude masculina e os altos índices revelam o racismo que vigora no Brasil e que as desigualdades raciais se aprofundaram. Os índices de violência letal atingem mais a população negra do que a branca. Os jovens negros são as principais vítimas e, com relação às mulheres, a realidade não é diferente. Praticamente em todos os estados brasileiros, uma pessoa negra tem mais chance de ser morta do que uma pessoa não negra. Oremos. Senhor nosso Deus e de infinita bondade, fortalecei-nos para que não fechemos os olhos diante do sofrimento humano e que, através do diálogo, Senhor, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz. Saibamos reconhecer que o outro é nosso irmão, em lugar de construirmos muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. 12ª estação. Jesus morre na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ao chegar o meio-dia, até às 3 horas da tarde, houve uma escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: meu Deus, por que me abandonastes? Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o seu espírito. Imediatamente, a cortina do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as pedras se partiram. Ele anunciou o perdão e a salvação aos pecadores durante toda a sua vida. Mas não está sozinho na cruz, pois acompanham todos aqueles que são condenados pela sociedade que não aceita o projeto de Deus e que clamam: lembra-te de nós, Senhor. O informe anual 2019 da Anistia Internacional sobre os Direitos Humanos nas Américas chamou a atenção para o fato de que, no Brasil, as violações de direitos humanos estão relacionadas com as abordagens policiais violentas, grave crise ambiental na Amazônia, que afeta de maneira desproporcional os povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. Tentativas de restringir a atuação de organizações sociais e homicídios de ativistas de direitos humanos em nosso país foram 156 casos. Oremos. Deus, nosso Pai, concedei-nos força e ânimo para lutarmos
em defesa da vida que supera todo sinal de morte, e que através do diálogo, Senhor, sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. 13ª estação. Jesus é descido da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ao entardecer, como era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, membro importante do Sinédrio, e também esperava o Rei de Deus. Ele foi ao encontro de Pilatos e pediu para tirar o corpo de Jesus da cruz. Pilatos consentiu e mandou que entregasse a ele o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o enrolou no lençol. E a mãe recebe em seus braços o corpo de seu filho, machucado, chagado, transpassado, inerte, sem vida. Ainda é muito presente entre nós o ódio ao diferente, dirigido contra pessoas por causa de traços físicos, expressões culturais, vestimentas, língua, vocabulário, dança e religião. Em contextos fundamentalistas e de extremismos, tanto a população negra quanto os povos indígenas precisam identificar estratégias para viver sua tradição religiosa. A perseguição a estes povos é a perpetuação do racismo disfarçado de intolerância religiosa. Oremos. Deus nosso Pai, dai-nos a força, dai-nos a coragem para dizer não a toda forma de intolerância, e que através do diálogo sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio, por Cristo nosso Senhor. 14ª estação. Jesus é colocado no sepulcro. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. José de Arimateia, acompanhado por Nicodemos, tomou o corpo de Jesus e o envolveu em panos com os aromas que Nicodemos havia levado, como os judeus costumavam fazer. No lugar em que ele foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, em que ninguém tinha sido depositado. Foi ali que depositaram Jesus por causa da preparação dos judeus e também da proximidade do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram observando onde depositaram o corpo de Jesus. Observa-se uma forte banalização da vida, alimentada pela indiferença e disseminação do ódio. Vivenciamos uma mentalidade que vai assumindo com naturalidade a relativização da existência, o enfraquecimento do conceito de pessoa e até a justificativa legal de modalidades de homicídio e extermínios humanos. Aliado a isso, temos um elemento que fortalece a violência, que é a retórica de que direitos humanos servem apenas para defender bandidos. Esse discurso fragiliza cada vez mais os instrumentos institucionais que contribuem para a justiça. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, fazei-nos compreender, Senhor, a vossa vontade, e que através do diálogo sejamos capazes de construir pontes de amor e de paz em lugar de muros de ódio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim nós concluímos este exercício de piedade, rezando os passos, a via sacra, a via crucis, a via da paixão dolorosa de Jesus. E fomos meditando em cada estação as dores que Jesus abraça. A Sagrada Escritura diz isso. Ele assumiu as nossas dores. E nós fomos meditando as dores de ontem,
de hoje e de sempre, e que sempre se renova, né, na condição humana, mas que Cristo abraça para redimir. Concluindo então esses passos, rogamos a Deus que nos envie seu Espírito Santo, que nos dê fortaleza, nos dê um bom ânimo, para também nós carregarmos as nossas cruzes. Nós não estamos sozinhos. Não se sinta sozinho. Deus caminha conosco. Rezemos então pela paz do mundo, a paz em nossos lares, a superação do conflito, superação das indiferenças, né? E mais ainda, que o Senhor nos dê a graça de nos aproximarmos ainda mais uns dos outros. Ele destruiu todo muro de inimizade e de indiferença. E pela cruz, e com a cruz, construiu pontes que nos unem a Deus e aos outros. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Colocamos também no coração de Maria as nossas intenções, pela superação dessa pandemia, pela nossa fortaleza, nossa saúde de corpo, de alma, pela nossa perseverança. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Permaneçamos em paz.